ao domínio da G composta com a F, tirando quem? O P. Mas se essa igualdade vale aqui, então você pode calcular o limite, tá? E aí você fica com o quê? O limite com x tendendo a P de quem? Lá, de G composta com F aplicada em x menos G composta com F aplicada em P sobre x menos P é o limite desse produto, mas o limite do produto é o limite do produto se eles existem e são números reais, só que são. Porque isso aqui vai ser o limite disso aqui que eu tenho, limite de H de F de x, com x tendendo a P. Esse limite existe, por quê? Porque isso aqui é H composta com F aplicada em x. Acontece que a função H composta com F é contínua em P. Então, quem é esse limite? H de F de P. Tá? Vou até botar aqui, porque quando eu passo daqui para cá, eu vou logo escrever assim, ó. Vou escrever assim, quem é H de F de x, quem é? É H composta com F aplicado em x. Então, isso aqui é o limite de H composta com F aplicado em x. Vezes o quê? Vezes o limite com x tendendo a P de quem? De F de x menos F de P sobre x menos P. Mas esse limite existe. Quem é esse limite? É a derivada da F em P. Ou seja, quem é isso? Isso é H composta com F aplicada em P, porque a função H composta com F é contínua em P, vezes a derivada da F em P. Ou seja, isso é H de F de P. Mas quem é H de F de P, por definição? É G' de F de P. Isso é G' de F de P vezes F' de P. Ou seja, você tem essa igualdade e essa igualdade implica isso aqui. Tá certo? Tá certo? Portanto, qual é a conclusão? Portanto, você tem essa igualdade verdadeira, mas essa igualdade diz que esse limite é um número real. Se ele é um número real, G composta com F é diferenciável em P. Com... Quem é esse limite? Quem é esse limite? É a derivada de G composta com F em P, que é igual a quê? Que é igual, tá aqui, ó. Derivada da G em F de P, vezes a derivada da F. Pronto, então tá aí demonstrado. Tá, e eu contornei aquele problema de não poder fazer a mudança de variável, tá certo? E aí tá demonstrada a proposição, a regra da cadeia, tá? Como é? Não entendi. São iguais. São iguais. E por que que eu escrevi ela e escrevi ela novamente? Você está estranhando isso, né? Por que que eu escrevi isso e escrevi novamente? Boa pergunta. É a questão de lógica. Eu expliquei para vocês. A proposição ilógica é a seguinte, ó.
A proposição é lógica. Se P, que é uma proposição, P que é proposições, tá certo? Se P, e P implica que, então que. A proposição é essa. Não é se P implica que, então que. Porque eu posso ter P implicando que e que não ser verdadeira. Basta que P não seja verdadeira. Entendeu? Uma implicação pode ser verdadeira que não sendo verdadeira. Basta que P seja falsa. Se P for falsa e Q for falsa, a implicação é verdadeira. Então a lógica, e é assim que você deve escrever, é se P e P implica que, você conclui que. É um argumento de demonstração, o argumento de demonstração é esse. Então você tem P, que é essa proposição aqui, e você tem que P implica que é o que eu quero demonstrar. Logo que. O que é que? É que esse limite é um número real, ou seja, G composta com F é diferenciável em P com isso. Entendeu? Então, se você quer escrever segundo a lógica, e é assim que deve ser feito, você tem que escrever dessa maneira, porque a proposição é essa. A proposição não é essa daqui, e essa daqui não é verdadeira. Se P implica que, então que. Isso aqui não é verdade. Porque a verdade é essa. Você entendeu por que eu escrevi? Isso aqui, vamos destrinchar. Isso aqui é P. Isso aqui é AP. Certo? E o que é que está daqui para cá? O que é? P implica que. Então, que. Mas o que é que? É esse limite ser um número real, ou seja, G composta com F é diferenciável com isso aqui. Entendido aí? Tá? Muita gente estranha. Estranha porque comumente se escreve errado numa argumentação. E a argumentação é essa. Isso aqui não é verdade. Isso aqui é uma proposição falsa. Isso aqui é falso. O que é verdadeiro é isso. Tá? Então tem que ser de acordo com a lógica. Entendido? Agora, demonstrada, e eu já enunciei os corolários, e você sabe das conclusões. Então vem aqui, ó. Vamos lá. Então vamos aplicar. Vamos lá. Ó, f de x, considere a seguinte função. F de x igual a x3 menos 6x2 mais 7x menos 1 elevado a 12, ó. Então, derivada dessa função é pela regra da cadeia, porque isso aqui é uma composição de duas funções. Qual é a função mais externa na composição? Qual é? A 12ª potência. Então, a fórmula de derivação, vou repetir aqui, ó. Tá? A fórmula de derivação, vamos colocar aqui. Vou colocar assim, né? Eu vou colocar nesses termos para você, para não fique nenhuma dúvida. Ó. Vou chamar de H. Se você tem H de x igual a quê? A G de f de x, tá? G e f, né? Com f diferenciável em x e o que? G o que? Diferenciável aonde?
em f de x, tá? Tá bom? G diferenciável em x e f diferenciável em x e g diferenciável em x, você tem h de x igual a g de f de x. Então, quem é a derivada da h em x? Quem é? A h é diferenciável em x, mas eu estou interessado na fórmula, né? Sempre está interessado na fórmula. Mas antes vem a diferenciabilidade. Por que diferenciável é a fórmula, entendeu? O conceito primeiro é o conceito de diferenciabilidade, depois é que vem o conceito de derivada. Tá? Então, quem é a derivada da h em x? É a derivada da g aplicada em f de x, vezes a derivada da f em x. Quem é a g aqui? Quem é? Quem é a g nessa composição? A 12ª potência. E quem é f de x? É o polinômio, é a função polinomial. Então aqui sai que, destrinchando como eu fiz na aula passada, só aquela vez. Tá? Só aquela vez. Entenderam ali? Agora aqui é direto, tá? Então quem é a derivada da h em x? Ó, são funções o quê? Diferenciáveis. Então a composição é diferenciável. Então, quem é a derivada da 12ª potência? 12. Só que a derivada da 12ª potência aplicada na função interna, que é a função polinomial. Então fica x3 menos 6x2 mais 7x menos 1 elevado a quem? A 11. Ó, isso aqui, isso que eu fiz foi essa primeira parte, ó. A derivada da função externa aplicada na interna. Entendido? Vezes quem? A derivada da interna. A derivada da função polinomial. Vezes o quê? Vou botar aqui. 3x ao quadrado. Menos 12x. Mais 7. Fecha parênteses. Tá? Tá aí a derivada. Entendido? Mais uma vez. Agora, f de x igual a raiz cúbica de novo, ó, de novo, tá certo? x2 menos 5x, ó, raiz cúbica de x2 menos 5x. Eu não tenho uma composição de funções diferenciáveis, porque a raiz cúbica não é diferenciável. A função polinomial é diferenciável. É diferenciável, quer dizer, é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. O seu domínio é R. Mas a raiz cúbica, que tem domínio R, não tem derivada no zero. Só que a regra da cadeia diz o seguinte: em cada x, tal que x2 menos 5x é diferente de zero, essa função é diferenciável. Por quê? Porque a raiz cúbica é diferenciável em qualquer número diferente de zero. Então a conclusão é o seguinte: conclusão é que a derivada da f em x, o domínio da f é os reais, certo? Vou só colocar aqui, tá? F de x igual a isso aqui. Então quem é o domínio da f? Quem é? Os reais. E quem é a derivada da f em x, tá? Então isso implica o seguinte: domínio de f é os reais. E quem é a derivada da f em x? É a derivada da raiz cúbica aplicada em x2 menos 2x, regra da cadeia. Qual é a derivada da raiz cúbica? 1 sobre 3 vezes raiz cúbica do argumento da raiz cúbica ao quadrado, né? Então fica o quê? x2 menos 5x ao quadrado. Vocês concordam?
tá certo? Isso é a derivada da raiz cúbica aplicada aqui, tá certo? Vezes o quê? A derivada de x2 menos 5x, que dá quanto? 2x menos 5. Mas isso é verdade, qualquer que seja x, eu tenho certeza que isso funciona para todo x pertencente aos reais, menos os números que são raízes dessa função polinomial. Quem são as raízes? Que é fácil calcular. Quem são? Muito bem, 0 e 5. A regra da cadeia diz isso. Tá? Eu apaguei aqui a regra da cadeia, mas depois coloco. Só que, e no 0 e no 5, será que tem derivada? Tá? Observe que a regra da cadeia, ela se responsabiliza por diferenciabilidade. Ela não afirma coisa alguma sobre não diferenciabilidade. Aí você tem que verificar, tá certo? Não se iluda com a fórmula. Você pode pensar que a fórmula já diz que não tem derivada, tá? Mas não se iluda com a fórmula, pelo menos essa fórmula inicial. Eu vou dar um exemplo já do porquê você não pode se iludir com a fórmula para concluir sobre não diferenciabilidade. Vou explicar. Ó, tá aqui, f' de x é isso, tá certo? Agora, observe uma coisa, e no zero? No zero, só resta, por enquanto, como eu não tenho mais ferramentas para justificar a não diferenciabilidade, só resta a definição. A regra da cadeia, ela se responsabiliza por diferenciabilidade. Diz o seguinte, se f é diferenciável em x e g é diferenciável em f de x, então g composta com f é diferenciável em x. E morre aí. E no zero? No zero não tem jeito. Você tem que ir para onde? Para definição. Tá? Por enquanto eu não tenho outras ferramentas para me ajudar sobre a decisão no 0 e no 5, a respeito de diferenciabilidade. Então veja, tá? Então tá aqui, pronto, acabou, você tem isso. Agora, tá? Além disso, vou colocar assim em azul para destacar. Além disso, limite, vejamos, limite com x tendendo a zero de quem? De f de x menos f de zero sobre x menos zero. Isso é o limite com x tendendo a zero de quem? Quem é f de zero? É zero, certo? Então só fica o f de x da raiz cúbica de quem? De x2 menos 5x sobre quem? Sobre x. Tá certo? Cúbica de x2 menos 5x sobre x. Mas isso aqui eu posso quebrar assim, ó. Posso quebrar. Isso aqui dá o limite. Ó, dá o limite com x tendendo a zero. Dá o limite com x tendendo a zero de... Olha aqui, ó, isso aqui fica raiz cúbica de x2 menos 5x sobre raiz cúbica de x3, não fica? Não fica isso aí? Com x tendendo a zero. Tá? Raiz cúbica de x2 menos 5x com x tendendo a zero, que é igual ao limite com x tendendo a zero de quem? Isso aqui fica raiz cúbica